E o Ação Imediata já está de volta nesta tarde de terça-feira e nós recebemos aqui nos estúdios do Ação Imediata o Major da PM, Horácio, ele que assumiu o cargo aqui no 37º Batalhão de Rio Claro há poucos dias, são quase 2 semanas aí de trabalho e que também atua na Polícia Militar há 26 anos. Major, muito obrigada pela presença do senhor aqui com a gente hoje. Obrigado pela oportunidade, uma boa tarde aos telespectadores. Olha, já gostaria de começar querendo saber se é possível já fazer uma avaliação da cidade nesses poucos dias que o senhor está por aqui. Olha, nessa quinzena que a gente está trabalhando aqui em Rio Claro, nas demais cidades, 8 cidades, né, que atuam, que o 37º Batalhão atua, pude constatar que o povo é bem amistoso, bem educado, bem cordial. Algumas cidades têm se destacado nesse ano em alguns indicadores criminais e serão nosso foco de atuação nesse princípio, Rio Claro, Brotas, Ipeúna, algumas cidades que a gente vai procurar dar uma ênfase maior no início do nosso trabalho. Que infelizmente seria o destaque então na criminalidade, é isso? Isso. E dá para dizer qual seria o ponto mais problemático então dessa cidade? Já dá para dar fazer uma avaliação aí, quais seriam os crimes que precisam mais ser combatidos? Olha, nós tivemos assim um número com relação aos homicídios nesses municípios, né, em Ipeúna e Rio Claro principalmente, e também com relação ao furto e roubo de veículos. Nos chamou um pouco a atenção esses indicadores e nós vamos estar fazendo um trabalho com relação a isso daí, com tanto trabalho de divulgação. Quando nós falamos que segurança é um dever de todos, a gente precisa muito da participação da população, não só com denúncias, é o comportamento que as pessoas devem adotar para que nós possamos realmente minimizar esses indicadores criminais. Quando o senhor diz de homicídios, infelizmente o número ainda assusta, porque qualquer morte, mesmo que seja só uma, já assusta a população, né? Mas em comparação ao ano passado, a cidade de Rio Claro, pelo menos, teve aí uma queda nesses homicídios, né? Dá para fazer uma avaliação, o porquê dessa redução? As causas dos homicídios, elas são muito diversificadas, né? Na verdade, a gente precisaria de um tempo maior, uma periodicidade maior para você poder fazer uma comparação entre os períodos e verificar quais foram as consequências para poder entender. Na verdade, o estudo não é uma coisa tão simples quanto algumas pessoas querem fazer, né? Querem mostrar para as pessoas. A gente tem observado, nesse ano principalmente, muitos dos homicídios têm a ver com questão de relacionamentos, seja de pai para filho, seja marido e mulher, a questão entre familiares. Alguns homicídios também com relação a pessoas que tinham passagens criminais. Então, a gente conversou inclusive hoje com o delegado seccional aqui de Rio Claro, e eles têm aqui em Rio Claro um percentual, acho que próximo de 100% no esclarecimento dos casos de homicídios, pelo menos nesse ano. Essas pessoas estariam presas já? Não, tem algumas coisas que ainda necessitam de complementações para que sejam tomadas as medidas cabíveis, né, para que não haja nenhum atropelo e que não haja possibilidade do criminoso poder, né, por alguma brecha jurídica, se safar. Mas a gente ficou muito contente, por quê? Porque a certeza da punição é um fator muito importante para minimizar essa questão desse tipo de crime. Quando a pessoa tem a noção de que a impunidade não está presente, pelo menos na nossa região, isso faz com que a pessoa que tem esse pensamento criminoso, ele já reflita, né? Olha, infelizmente, no ano passado, pelo menos, foram quase 50 homicídios e, de acordo com a Polícia Civil, a maioria era relacionado com o tráfico de drogas. A gente tem dado, que já divulgou aqui no Ação Imediata, neste ano, que no estado todo de São Paulo, muitos crimes foram realmente cometidos entre familiares. É aquilo que o senhor disse, né? Muitas vezes não dá para prever. Esse tipo de crime, nessa situação, com essas características, a prevenção realizada por parte da Polícia Militar, ela fica um pouco limitada. O que nós podemos fazer, o que nós vamos estar fazendo e o que está sendo feito agora, inclusive com esse programa, é orientar as pessoas para que se socorram da polícia, liguem para o 181. O nosso batalhão, o 37º Batalhão, é o campeão em disque denúncias no estado de São Paulo.
nós temos um índice de resolução muito grande. Agora, tudo passa pela confiabilidade da população, em passar informações corretas, coerentes, o anonimato para preservar a própria pessoa nessa questão. E as informações, elas sendo bem pautadas, é muito mais fácil a gente conseguir êxito, né, nessas ações. Infelizmente, quem está no mundo do crime está muito sujeito a isso, que foi o que aconteceu ano passado, como eu já relatei, o alto número de homicídios relacionados ao tráfico. A gente que acompanha, pelo menos o telespectador e nós aqui, leigos do assunto, a gente se preocupa muito da situação de Rio Claro em relação ao tráfico de drogas. Qual que é a visão da polícia em relação a isso em Rio Claro? Olha, nós tivemos uma grande apreensão recentemente no município aqui próximo de Rio Claro. As pessoas falam que haveria uma destinação internacional, mas esse entorpecente, né, que foi apreendido, ele foi apreendido aqui na nossa região. A gente está acompanhando, inclusive, imagens dessa apreensão, realmente foi muito grande, e a polícia recebeu uma denúncia aí anônima e ficou o dia inteiro investigando até conseguir fazer essa apreensão, né, Major? Esse trabalho tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, as informações elas são captadas de diversos órgãos, diversas pessoas, né? E aí com a coincidência, com a verificação dessas informações, fica mais fácil atingir um resultado positivo. A gente verifica que isso desestabiliza muito a questão familiar, que é um dos polos principais aí com relação à alimentação da criminalidade, né? E isso é importante, então, que cada familiar observe seu filho, observe seu parente, para verificar quando há um comportamento diferente, para que possa orientar esse familiar, nos comunicar, para que a gente possa fazer realmente um trabalho de prevenção. Esse é uma ação que pode ajudar a polícia, que é sempre a denúncia feita pela população, a colaboração, que é um trabalho conjunto. Agora, para combater o tráfico, eu sei que não podemos divulgar aqui como que é o trabalho da polícia, mas tem uma estratégia além das denúncias seguida por vocês? Sim, nós temos algumas estratégias com relação ao combate a esse tipo de delito. Ele passa por verificações de localidade, incidência de crime, foco nas apreensões para mapeamento de algumas regiões, estudo de alguns criminosos, inclusive o fato da reincidência. Nós temos no nosso país hoje um alto índice de reincidência criminal. A prevenção terciária, né, que seria o trabalho de reinserção do preso na comunidade, o trabalho de reaproveitamento no mercado de trabalho mesmo desse preso, hoje ele é muito ínfimo, né? O que acaba fazendo que com a própria classificação dessa pessoa como presidiário, ele acabe retornando ao crime. A gente sabe que é difícil a reinserção na sociedade, mas infelizmente muitos não querem também, né, Major? Também. A gente verifica que hoje muitos dos estabelecimentos prisionais, eles têm o papel apenas de conter a pessoa, né? Extirpá-la da sociedade por um determinado período, enquanto do cumprimento da sua pena. Quando a gente sabe que nos países mais desenvolvidos, esse trabalho é um pouco mais amplo, né? De forma que essa pessoa volte reintegrada à sociedade. O que é difícil para a gente entender, muitos telespectadores, a gente recebe aqui mensagens, tudo, é o quê? A polícia vai lá, prende, detém, né, uma pessoa em determinada situação, em flagrante, vai para a delegacia e depois volta para a rua. A gente fica extremamente indignado de ver uma situação como essa. O senhor acredita que é o quê? É a lei que deixa brecha? Por que será que acontece isso? Na verdade, a nossa lei, em relação a outros países, né, que as pessoas costumam comparar muito, né, o nosso país, os índices do nosso país com os índices de outros países, a polícia do nosso país com a polícia de outros países, e as pessoas se esquecem de comparar a legislação penal, se esquecem de comparar o sistema prisional, se esquecem de comparar a questão de benefícios. Em alguns países, quando uma pessoa é presa, uma série de benefícios que incidem sobre aquela pessoa, sobre aquela família, são retirados. Então, a própria pessoa, para agir, ela pensa em todas as consequências que a sua família terá. Aqui, muitas vezes, vai ter mais benefício ainda, né? Na nossa sociedade, infelizmente, algumas situações dessas são esquecidas. A gente tem a questão também dos adolescentes, principalmente, que é o que chama mais atenção. A nossa legislação foi feita com o foco no adolescente desamparado, no adolescente que está necessitado de um auxílio do Estado.
E a gente tem visto que quem tem se utilizado desses artigos, dessas cláusulas do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem sido o adolescente infrator. Por conta disso, algumas famílias, isso já foi identificado pela polícia, se utilizam dos seus filhos como beneficiados dos proventos da própria família. Então, eles não trabalham, colocam os filhos nas atividades criminais, de forma que eles provêm o sustento da família. A gente acompanhou outro dia também uma ocorrência aqui em que a polícia deteve um indivíduo maior de idade, só que o adolescente estava junto e acabou assumindo aí, e os dois voltaram para a rua. Só que a gente faz uma avaliação com notícias de outras cidades, onde adolescentes ficam detidos sim. E eu acho que fazer uma avaliação por cima, não é uma pesquisa, né? Com total assim, referência, mas fazendo uma avaliação, os menores na região parece que ficam sim na Fundação Casa. Aqui é bem menor o número. O senhor tem algum tipo de informação sobre isso? Não, ainda aqui na região ainda não consegui verificar essa situação. A gente está conhecendo aos poucos, ainda vamos conhecer os juízes, né, que trabalham aqui, entender também a linha de trabalho e procurar assessorar naquilo que for possível nessa questão. Mas eu imagino que num futuro não muito distante a gente deva ter alguns avanços nessa área, assim, porque a população, é uma coisa que a população está clamando, né? Major, agora para encerrar, eu gostaria de tocar num assunto que é um pouco polêmico aqui na região, mas a gente não pode deixar de perguntar para saber qual que é a situação aqui de Rio Claro, se bem que são 8 cidades, né, como o senhor falou, que estão incluídas aí no 37º, né? Principalmente na cidade de Piracicaba, tem aí notícias que os policiais estariam sendo ameaçados. A gente sabe que o policial é ameaçado a todo instante, mas esse número de denúncias teriam aumentado. Em relação a Rio Claro, como que está a situação? Então, na verdade, essas denúncias, quando são informadas, há toda uma tratativa sobre isso para que haja o amparo do policial. Então, nós temos o serviço da Corregedoria da Polícia Militar, o serviço reservado da Polícia Militar, que atua nessas denúncias. Nós temos o índice de resolução muito alto. É lógico que, pela nossa profissão, a gente acaba tendo uma incidência maior desses fatos, né? O problema é quando algumas pessoas que não detêm todas as informações, e eu digo informações gerenciais, passam a fazer algumas inferências sobre o assunto e acaba causando um alarde desnecessário e às vezes até prejudicial à própria segurança dos policiais. Então, algumas informações nos chegam e nos chegam dos canais corretos. Então, se isso for mal interpretado ou mal utilizado, realmente pode ter um viés muito confuso. Mas no caso da região, o senhor tem conhecimento que isso tenha aumentado ou tenha assustado um pouco mais fora do normal? Nós não tivemos, pelo menos aqui em Rio Claro, nenhuma incidência nesse sentido. Isso pode ser comprovado pelas próprias ocorrências policiais que vocês acompanham aí diariamente. Ok, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no Ação Imediata desta terça-feira e desejar aí um ótimo trabalho pela frente. Já são 2 semanas e que mais resultados aí positivos da polícia sejam revelados aí nos próximos trabalhos. Eu que agradeço a oportunidade, espero estar aqui mais vezes para estar colaborando aí com a população, ouvindo, atendendo aí aos questionamentos e informando a todos. Com certeza o programa está aberto. Obrigada. Eu vou para o intervalo e volto daqui a pouco, não sai daí.